Diz assim a palavra de Deus: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Amém. Vamos na presença de Deus em oração mais uma vez. Nós te damos graças, Senhor bendito, pela gloriosa oportunidade de, mais uma vez, pregarmos a Tua palavra, anunciarmos o Teu Evangelho. E como diz Tua própria palavra, Senhor Deus, toda Escritura é inspirada por Deus e útil. Por isso, usa a Tua palavra com poder, ó Deus, fala ao nosso coração, quebranta a nossa alma, muda a nossa sorte, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Certamente, irmãos, essa é uma sessão difícil e bem complexa na interpretação. Existem muitas escolas de leitura desse texto, né? Muitas escolas diferentes. E, normalmente, você vai perceber que há uma tendência, na nossa época especialmente, uma tendência de adequar esse texto ao movimento feminista, não é? Que tanto tem trazido tragédias e destruição para as famílias e para a sociedade e também para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A diferença do povo de Deus, irmãos, para o mundo é que nós nos submetemos à palavra do Senhor, nós ouvimos a voz do Senhor e o que Ele tem para dizer, e o que Ele diz é a verdade e a sua vontade deve ser obedecida. O ponto aqui não é o que nós devemos adequar para a nossa época, mas o que o Senhor nos ensina, usando como base a própria criação, usando como base toda a doutrina que Ele estabeleceu no Antigo Testamento, para que a igreja do Novo Testamento fosse edificada e até mesmo abençoada, como é o caso aqui em tela. O problema, normalmente, é ler esse texto na ótica da cultura, isto é, na época em que foi escrito era assim, hoje não é mais. Então, nós partimos de um pressuposto em que houve uma mudança na sociedade, e essa mudança na sociedade foi para melhor. Naturalmente, os homens se tornaram melhores do que eram antes. Então, quando você olha para o apóstolo Paulo, você não vai ter medo de dizer que ele é um machista. Eu já ouvi isso de muitas outras irmãs, dizendo que Paulo tinha problema nessa área. E quando você olha para hoje, o que acontece na sociedade e o que Paulo diz é algo absurdamente oposto. Então, nós temos uma distância muito grande. Mas aqui Paulo não está usando em nenhum momento argumentos de ordem cultural. Ele está usando argumentos de ordem criacional, porque primeiro foi formado Adão, depois foi formado Eva. Ele está usando o argumento da criação, não o argumento da cultura, para estabelecer o que ele vai argumentar aqui agora. E eu vou me arriscar a fazer um caminho inverso. Eu vou me arriscar a fazer esse caminho nessa exposição. Veja que a base de todo o argumento de Paulo está nos versos 13 e 14. É só você olhar como ele caminha. Por quê? Então,
O porquê aí é a explicação de tudo que foi falado dos versos 11 em diante. Porque do 9 e 10 ele está tratando aqui da vestimenta da mulher, mas também tem base no que ele vai ensinar nos versos seguintes. Então, o porquê aqui é a razão pela qual ele defende isso. Ele está instruindo a igreja nesse sentido. E qual é o porquê de Paulo? O porquê é, no verso 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E aqui eu concordo com alguns estudiosos que ele não argumenta em duas instâncias, ele não argumenta criação e depois queda, não. Ele usa criação e dá como exemplo a queda. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada. E nós vamos tratar disso também num momento oportuno. Então o caminho inverso, irmãos, esse é o fundamento de Paulo. Então, aqui nós temos num texto o que é a base do seu argumento. Mais uma vez, repito, ele não usa aqui argumentos da cultura, ele usa argumentos do Antigo Testamento. E eu preciso dizer a vocês isso, irmãos. Paulo, quando foi ensinar a doutrina da justificação pela fé, em Romanos, no capítulo 4, de onde Paulo foi buscar o argumento para defender a justificação pela fé? Em Abraão e em Davi. Ele foi lá para o Antigo Testamento, ele disse, olha, veja Abraão, ele não recebeu nada da parte de Deus por mérito, foi graça. Ora, quando Paulo foi ensinar sobre a doutrina da predestinação, lá em Romanos, de onde ele foi buscar o argumento? De Abraão, de Isaque e de Jacó, que o Senhor escolheu quando ainda nem havia feito bem ou mal, e rejeitou o outro. Ora, por que então eu aceito os argumentos do Antigo Testamento para a justificação pela fé? Eu aceito o argumento do Antigo Testamento para a doutrina da eleição, mas não aceito o argumento do Antigo Testamento para o papel da mulher no culto? Que tipo de lógica eu estou usando? Qual é a lógica que me faz abandonar isso? Certamente não é um argumento bíblico, o argumento aqui ele só tem uma base, irmãos, é a influência do movimento feminista dentro da igreja, que tem silenciado as Escrituras quanto a esse assunto e tem trazido grande sofrimento para o povo de Deus e para a sociedade. Grande sofrimento para o povo de Deus e para a própria sociedade. E então eu vou me arriscar a ir um pouco mais anterior a tudo isso, na tentativa de que quando eu volte para o texto, nós tenhamos aqui um holofote ligado nele. E isso que parece obscuro não seja tão mais obscuro. Então venha comigo lá para o texto que Paulo cita, lá em Gênesis, por favor, no capítulo, a partir do capítulo 2, irmãos, eu quero que você analise, preste atenção, sem desmarcar o texto de Timóteo. Por favor, volte comigo para o texto de Gênesis. Quando você percebe primeiro aqui no verso 7 em diante do capítulo 2, veja só. O texto diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Aqui ele está descrevendo o homem, tá certo? O homem aqui, Adão particularmente, certo? Porque no mesmo capítulo 2, verso 18, ele vai descrever a criação da mulher. Veja o verso 18, ele diz, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Perceba que quem cria tanto o homem quanto a mulher é Deus. Mas Deus cria o homem primeiro e a mulher depois, mas não apenas cria o homem primeiro e a mulher depois, ele cria o homem de uma forma e a mulher de outra. Perceba, ele cria o homem do pó da terra e a mulher ele cria da costela de Adão, do lado dele, porque ela era auxiliadora dele. Perceba que na própria criação, na maneira como o texto descreve, esse é o princípio.
Mas ainda um pouco mais, irmãos, o Senhor dá uma ordem para ele nos versos 14, veja lá comigo. Desculpa, no 15 do capítulo 2, ele diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor, isso está falando com Adão, certo? A mulher vai ser criada no verso 18 em diante. No final do verso 15 e 16, ele está falando com Adão. No verso 18, ele vai criar a mulher, a partir do 18. E vai fazê-la como o texto descreve aqui. E o que significa isso, irmãos? Ainda não sabemos com tanta clareza. Até que no capítulo 3 surge a serpente. Até que no capítulo 3 surge a serpente. E o que a serpente vai fazer? Ela vai conversar com a mulher. Quando o texto diz que Adão não foi enganado e sim a mulher, sabe o que ele está querendo dizer, irmãos? A mulher passou a cumprir um papel que não lhe pertencia. Ela assumiu a frente da história. Porque desde o princípio é o que Satanás tem proposto: inverter a ordem da criação. Desde o princípio é o que Satanás tem proposto: inverter a ordem da criação. O que é que acontece quando o pecado adentra a história? Você vai perceber que o Senhor, perceba só um detalhe, Deus cria o homem primeiro, cria a mulher depois. Satanás vem e fala com a mulher, e o homem não cumpre o seu papel, é verdade, mas ele vai e fala com ela, é ela que vai puxar a dianteira de toda a conversa. Ela assume o papel de ensino, de interpretação, de análise, e ouve a serpente ali em todo aquele diálogo, e o marido calado ouvindo tudo aquilo, porque estava junto com ela. O que é que vai acontecer na sequência do texto? Ela peca, ele peca, os dois se veem nus e fazem vestimentas para si com as próprias mãos. O pecado adentra a história. E o que é que acontece? A partir do versículo 9 do capítulo 3. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. Perceba, ele foi ao homem, ele é o cabeça. Entende? Aqui, ele fez primeiro o homem, porque ele é o responsável, ele é o cabeça, é o que vai guiar. Ele fez a mulher como auxiliadora, porque é aquela que é cuidada, é protegida. Aqui na sequência, depois da queda, o Senhor não vai falar primeiro com Eva, como fez a serpente, porque o padrão que Deus estabeleceu vai permanecer para a igreja, mesmo no período pós-queda. Ele diz: Adão, onde estás? O que foi que fizeste? Acaso comestes da árvore que te ordenei não comer? E então ele fala com a mulher e pune ambos e a serpente no meio de tudo isso. Qual a solução e que esperança poderia haver? Verso 15 do capítulo 3. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Perceba que aqui ela vai dar luz filhos. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E para Adão, o que é que ele diz? Visto que atendeste a voz de tua mulher
e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. As tuas mãos vão ser usadas para trabalhar, como era desde o princípio, agora no meio da fadiga e do cansaço. A mulher vai ser preservada, preste atenção, porque dela vai ser prometido o nascimento de uma criança. E todos os que crerem nele serão salvos. Todos os que crerem nele serão salvos. Até mesmo Adão, até mesmo Eva. Como a história vai mostrar na sequência do capítulo 4. Do capítulo 3, melhor dizendo, que eles creram no Senhor. Vamos voltar para o capítulo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, por favor. É claro que na visão de Paulo, irmãos, perceba que no verso 8 ele começa falando com os homens, nós já tratamos disso domingo passado. Quero, portanto, que os varões, então ele se dirige primeiro aos homens e como eles devem conduzir a igreja e o culto. Agora ele vai se dirigir às mulheres, como é próprio da própria ordem da criação. O Senhor utiliza o mesmo, Paulo utiliza o mesmo padrão da ordem da criação. Ele se dirige às mulheres agora e diz como elas devem se portar. E aí, nos versos 9, ele diz assim: da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. O que Paulo está dizendo aqui a vocês, que as mulheres elas devem se conter, elas devem ser modestas na maneira de vestir, de falar, elas devem saber como se comportar, de maneira que a fé delas se revele na sua vestimenta, na maneira como elas se vestem. Assim como os homens levantam as mãos para orar, como o capítulo 8, verso 8 diz, ele diz, essas mãos têm que ser levantadas sem ira e sem animosidade. Da mesma forma, elas precisam se vestir de tal forma que sejam revelada o coração, a santidade, a pureza, a modéstia e o evangelho em última instância. Até porque a questão da vestimenta nos faz voltar lá para o texto de Gênesis. Logo após o pecado, eles tentaram fazer uma vestimenta com as próprias mãos, e foi o Senhor quem os vestiu com pele de animal. Havia uma vestimenta que refletiria o caráter redentivo. É próprio das mulheres, irmãos, é próprio das mulheres a vaidade dentro da... Porque ser mulher é diferente de ser homem. O jeito da mulher andar, o jeito dela se vestir, é óbvio que é diferente do homem. E é necessário que haja vaidade feminina. O que Paulo está combatendo aqui é que isso não pode, não deve ser a marca das mulheres. Vocês não devem pensar em trazer vestidos dispendiosos para revelar na igreja o seu poder aquisitivo. Mas deve revelar o seu coração. A maneira como você se veste precisa revelar o seu coração. William Hendricks diz assim, é evidente que o apóstolo não condena o desejo por parte das jovens e senhoras, não é? Desejo esse, diz ele, criado na alma delas pelo seu Criador, de adornar-se, de estarem bem vestidas. Se a roupa de uma mulher, porém, deve ser de fato como tal, e continua ele, então deve expressar modéstia e bom senso. Daí Paulo vai escrever, adornando-se com modéstia e bom senso. Isto é, o senso de pudor, o receio de ultrapassar os limites da decência. Ela se protege, irmãos.
Onde estão os maridos que precisam orientar as esposas a não mostrarem o seu corpo? Esse corpo pertence a você, ao marido, ao esposo. Ninguém precisa ver parte do seu corpo. A sua barriga, a parte superior da sua coxa, os detalhes do seu busto. Por que você se revela assim? Qual é o ponto disso? O Senhor os criou para serem modestos, com pudor, com decência. Até porque nós estamos criando os nossos filhos e nós estamos educando eles como se vestirem, como se prepararem para vir para a casa de Deus. Não roupas que mostrem o decote do seu corpo, detalhes do seu corpo. Não faça isso. Nós pecamos contra Deus e contra os irmãos quando não zelamos por esse tipo de coisa no meio da igreja. Mas eu preciso lhes orientar, porque até mesmo nas coisas boas nós encontramos caminho para a hipocrisia. Muitas pessoas escondem um coração arrogante porque se vestem de modo tão cheio de pudor. O que Paulo está preocupado aqui é que você revele o seu coração na maneira como você se veste. E o que é que revela? O que é que revela com maior força a nossa fé? Veja o verso 10. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. O que são as boas obras, irmãos? É o que aparenta, é o que aparece. Veja, a fé ela é interna, ela é íntima. Eu posso dizer que creio, e ninguém pode saber se eu creio. Mas como é que eu digo que eu creio? Do modo como eu vivo. As boas obras, elas são as manifestações da verdadeira fé. Eu creio no Senhor Jesus Cristo e vivo de conformidade com essa fé. Logo, isso é aquilo que aparenta. Então, se você vai mostrar alguma coisa, mostre por meio de boas obras. Mostre por meio de boas obras. Mostre a sua bondade. Mostre o amor que você tem pelo seu marido e pelos seus filhos. Mostre o amor que você tem pelas suas irmãs. Mostre o cuidado para com os mais fracos. Revele isso na sua maneira de andar. Com respeito à moda, e aqui não vai ser um curso de moda, mas pelo menos use esse critério. Não seja a primeira a aprovar uma novidade, nem a última a abandonar o que é antigo. Não seja você a primeira a aprovar ou provar uma novidade, nem seja você a última a deixar o que é antigo. Sempre com equilíbrio. Adornar-se com um vestuário que revele modéstia, bom siso, significará que a mulher não se adornará, irmãos, simplesmente externamente, com coisas que revelam mais o poder que ela tem do que propriamente o seu caráter. Assim como os homens levantam as mãos para orar, podem dizer que eles são líderes, mas se eles oram com ira e animosidade, isso não revela nada. É preciso que as mulheres se vistam de conformidade com o seu próprio coração. A gente pode dizer, ainda um último tópico, irmão, desse aspecto. Não ceda às extravagâncias. Não ceda a uma vida de extravagância. Na sua maquiagem, na sua vestimenta, seja simples nisso tudo.
é a melhor forma de você viver para a glória de Deus. William Hendricks ainda diz, no finalzinho da sua sessão, ele diz: toda a ideia nos lembra imediatamente o que Pedro disse na primeira carta, no capítulo 3, verso 3 a 4. Pedro diz o seguinte: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil, tranquilo, que é de grande valor aos olhos de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 3 a 4. Deve ser essa a maneira de nos vestir, meus irmãos. Então, Paulo primeiro orienta as mulheres para que isso tenha um aspecto geral, não apenas no culto público, mas na vida. É assim que nós devemos proceder. Mas pensando aqui no culto público, como é a questão da igreja que está em jogo aqui, é necessário saber e sabermos como nós devemos nos vestir e o que a nossa vestimenta falará de nós. E aí vem a segunda parte do texto, que é do verso 11 ao verso 12. Então Paulo vai ministrar aqui, irmãos, algumas diretrizes acerca da relação das mulheres com o recebimento e comunicação de conhecimento. E aqui Paulo diz, olha, que a mulher aprenda em silêncio, em total submissão. Eu, porém, não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem, mas que permaneça em silêncio. E aqui, entenda, irmãos, ora, quando você acha que quando o Senhor Deus criou a mulher da forma que criou, dizendo que ela era auxiliadora do marido naquele contexto, ele estava criando a mulher humilhada, ou ele estava criando a mulher na estrutura que ele criou para ser protegida e cuidada pelo homem? A preocupação do apóstolo Paulo aqui é o que aconteceu lá em Gênesis. A mulher passou a ter o papel de mestra naquele contexto. E ela passou a ensinar. E ele diz, eu não permito isso. A autoridade de Paulo como apóstolo, eu não permito isso. Sabe por quê? A vestimenta e a postura no culto revelam exatamente esse espírito em que a mulher vai ser submissa a essa estrutura ordenada pelo Senhor para o seu bem, para a sua proteção e para o bem da sua casa. Hoje nós expomos a história de Boaz, mais uma seçãozinha daquela história. E o que Boaz fez? Protegeu Ruth daqueles que poderiam lhe fazer mal. Eu dei ordem para que ninguém te toque. Exatamente isso. A mulher passou a assumir o papel de liderança na tentação de Satanás. E isso é constante no meio da igreja. Você sabe que Paulo alerta a igreja no outro momento sobre a mesma linguagem do Éden acerca do cuidado que se deve ter na igreja? Eu queria que você, sem desmarcar o texto de Timóteo, fosse para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, por favor. Verso 1 em diante, apenas os 3 primeiros versos do capítulo 11 da segunda carta. Paulo diz assim: quisera eu me suportasses um pouco mais da minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eu temo que vocês sejam enganados como Eva foi enganada no Éden.
Eu temo que vocês sucumbam à estrutura da sociedade e queiram assumir o papel de liderança. Então o que eu estou dizendo a vocês, eu não permito que vocês ensinem. Ele não está dizendo, eu proíbo que vocês aprendam. Ele está dizendo, eu não permito que vocês ensinem. A mulher aprende, ela estuda, ela conhece, mas ela não terá a autoridade de homem na igreja do Senhor. No serviço da palavra no dia do Senhor, a mulher deve aprender, não ensinar. Deve permanecer em silêncio, permanecer quieta, como o texto diz. E é interessante, esse aprendizado em silêncio, essa aprendizagem em silêncio, não deve ser com uma atitude de rebeldia no coração, mas o Paulo diz, em total submissão. Eu vou ficar calada com raiva. O texto diz, em total submissão. Porque foi para esse fim que o Senhor estabeleceu. É tão interessante que na mesma seção desse capítulo de Timóteo, voltando para o nosso texto-chave, no capítulo 3, irmãos, você vai encontrar aqui o seguinte princípio que Paulo vai estabelecer para aqueles que vão ser presbíteros. Ele diz no verso 4 e verso 5 do capítulo 3, que governe bem a própria casa. Esses são os presbíteros da igreja, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então entenda, aqueles que vão governar a igreja de Deus são os que governam a casa deles. Se a esposa ela é presbítera ou pastora, ela governa a sua casa como princípio, porque se ela vai governar a casa de Deus, ela tem que governar a casa dela. E percebe que tudo é destronado na sua base. O princípio não é esse o fundamento que Paulo estabelece. Adão deixou Eva, naquele contexto, assumir o papel que não era dela. E todas as vezes que a igreja do Senhor faz isso, ela sofre as consequências. Terríveis consequências. É importante entender que quando Paulo diz assim, irmãos, que a mulher ela não pode ensinar, preciso fazer algumas ressalvas importantes aqui nesse particular. É claro, por exemplo, que o próprio Timóteo foi ensinado por quem? Por sua avó e por sua mãe. É o que o texto diz. Então, as mulheres vão ensinar os seus próprios filhos. Elas vão ensinar as crianças. Também a Escritura diz que Priscila e Áquila, entenda, o casal, eles vão orientar Apolo, como está lá em Atos, que era um excelente pregador, mas não tinha muito conhecimento. Mas ele, o casal, tinha tanto conhecimento teológico que chamaram Apolo em casa e instruíram ele. Você percebe? Ela não vai ter papel de autoridade na igreja, mas junto com seu marido, nessa estrutura, ela vai servir a igreja. A Bíblia diz também, ainda na carta pastoral, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens. Isso é ordenado pelo próprio apóstolo Paulo a Tito. As mulheres que vão adquirindo sabedoria, conhecimento, entendimento. Não é leitura de livro, entende, irmãos? São as mulheres que criaram filhos, educaram filhos, aprenderam. Mesmo aquelas que não tiveram dado por Deus a graça de ter filhos, mas que cresceram, serviram e foram claramente percebidas como mulheres dignas, sérias, piedosas. Essas mulheres vão poder ajudar outras mulheres na casa de Deus. Naquilo que o Senhor ordena na sua palavra. Mas Paulo está dizendo, elas não poderão ter autoridade de homem na igreja. Elas não poderão ter autoridade de homem na igreja. O que isso vai produzir na sequência, irmãos?
o argumento final do apóstolo Paulo. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Como ele não foi enganado, foi ela. Porque ela foi enganada em que sentido? Quando ela assumiu um papel que não lhe pertencia. Ela acreditou que podia ser pastora, ou presbítera, ou bispa na igreja do Senhor. Ela foi enganada. Porque todos aqueles que tentam desvirtuar a ordem da criação sofrerão as condenações. A ordem da criação ela é desvirtuada, irmãos, e a condenação não se dá imediatamente por um juízo divino. É só você olhar para a sociedade e você vai ver o que nós estamos colhendo desse tipo de conduta em que as mulheres assumiram um papel de autoridade, em que os homens se acovardaram e deixaram de assumir o seu papel, e eles já não levantam mãos santas e oram, eles não têm mais governo, eles não lideram mais, são apenas aqueles que vão se calando e se escondendo, e as mulheres vão se tornando líderes na igreja. O que é que vai acontecer? A multiplicação de confusão no meio da igreja e da sociedade, quanto o papel do homem e da mulher, o que é ser um homem e o que é ser uma mulher. A multiplicação da confusão que está no nosso meio, a ponto, irmãos, de pregar um sermão desse em qualquer lugar, você poderia sofrer sanções graves. Porque isso aqui é o oposto do que está lá fora. Mas aqui, nós precisamos ouvir a voz de Deus para o nosso próprio bem e para a glória dele. Para o nosso próprio bem. A razão que o apóstolo dá no final, irmãos, no verso 15, é: todavia, será preservada através de sua missão de mãe. Interessante, logo após o pecado, que ela seria mãe, era uma ordem antes da queda. E que ele, o homem, seria a cabeça, já era uma ordem antes da queda. E que depois da queda, que o homem era o cabeça, já era a manutenção daquilo que foi ordenado antes da queda. Mas agora que ela vai ser mãe, dentro de um contexto de morte, chama a nossa atenção. Porque primeiro esse texto no verso 15 está no singular, esse é um detalhe interessante. Todavia será preservada através da sua missão de mãe. Então, a quem ele se refere? Talvez a Eva, que ele está falando aqui nos versos anteriores. Como é que ela vai ser preservada no seu papel de mãe? Um comentarista faz uma análise que eu não vi nenhum outro comentarista, ele diz assim, entenda que quando ele descreve aqui, através de sua missão de mãe, ela será preservada através de sua missão de mãe, e aí ele coloca literalmente um artigo definido, como que dizendo que ela daria à luz a uma criança, e seria assim por meio da mulher, entenda, seria no ventre da mulher que viria o Redentor do mundo. E as mulheres pensam que teria algo mais glorioso do que carregar no ventre aquele que seria o Salvador do homem, da mulher, da criança, do adolescente. Não importa a raça, não importa a cor, não importa a situação financeira, ele seria o Salvador do seu povo.
É por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse que Jesus veio e nasceu de mulher, sob a lei. Mulheres, vocês querem governar a igreja do púlpito? Vocês querem governar a igreja do púlpito? Vocês devem governar em casa os seus filhos, que Deus lhes dará. Ensine os seus filhos a amarem ao Senhor, criem eles para a glória de Deus. Vocês vão transformar o mundo. Que glória! Que glória o Senhor te deu, mulher. Que glória o Senhor colocou nas tuas mãos. É do seu ventre. É do seu ventre. É do seu útero que o céu será preenchido. É dos filhos que estão no teu ventre. E vocês querem deixar sua casa e deixar os seus filhos para outros criarem. E vocês querem deixar sua casa para serem pastoras. É uma bênção ser pastor. Mas quantas vezes na minha jornada eu já tentei desistir de ser pastor. Quantas vezes eu me cansei. Graças a Deus que isso não estava nos ombros da minha esposa, mas sobre os meus ombros. Nem dos meus filhos, mas dos meus ombros. Que mais? O que você pensa que é mais glorioso do que isso? Nós temos hoje muitas grávidas na igreja. Hoje nós recebemos dois adolescentes, profissão de fé. Trabalho que os pais, pela graça de Deus, fizeram. Você sabe quem será e os que serão os melhores presbíteros da igreja? Os melhores diáconos da igreja? Os que foram criados para ser, os homens que foram criados dentro de casa para serem homens, segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. No finalzinho do texto, o apóstolo Paulo então diz assim: você não vai ser salva porque você vai ser mãe. Você vai ser salva pela fé em Cristo. Se ela permanecer em fé, amor, santificação com bom senso. Se você crer em Jesus Cristo e confiar nele, perceba, irmãos, o que é que vai produzir? A fé produz o quê? A fé produz amor. Entende o que é o amor? Lembra que Paulo escreve isso lá no livro, na carta aos Gálatas, ele diz que a fé opera pelo amor. A fé opera pelo amor. Então, perceba que a fé, ela é aquilo que é no meu íntimo, o amor é o que transborda, santificação é o que é visível, com bom senso. Aí ele retoma tudo, dizendo, ora, se vocês crerem em Cristo, vocês vão mostrar os frutos disso. Sabe como? No modo como vocês se vestem e no lugar que vocês desejam ter na casa de Deus, como servas e aquelas que criam seus filhos para a glória de Deus. Sabe como é que a fé se revelará no seu coração? Restringindo você, e você com alegria
total submissão, em santificação e bom senso, restringindo, equilibrando de todo o coração. A fé será vista em você pelo modo como você se veste e pelo modo como você deseja servir ao Senhor. Ora, irmãos, todos aqueles que tentaram perverter essa ordem sofreram muitos danos. É como tentar romper o lacre de uma barragem que impede que aquela água entre na cidade. Ponto a ponto foi sendo rompida. E hoje uma enxurrada invadiu a sociedade. Nós estamos numa ilha, que é a igreja de Deus, a casa do Deus vivo. E aqui na casa de Deus, a voz que se ouve é revelada na sua palavra. E essa voz nós queremos obedecer para a glória de Deus e para o bem da nossa casa. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor, irmãos. Oh Deus Santo, não há ninguém sábio como o Senhor, não há ninguém poderoso como o Senhor. Não há, Senhor. Então, ensina-nos a nos curvar diante da Tua sabedoria e glória e verdade e nos submetermos à Tua palavra de todo o nosso coração. Ó Senhor, tem piedade de nós. Abençoa as mulheres da nossa igreja, que elas sejam servas do Senhor, que elas desejem, ó Deus, servir uns aos outros, servir, cuidar, amar, respeitar os seus irmãos, especialmente as casadas respeitando o marido e aquelas que o Senhor concedeu filhos aos seus filhos. Ah, Senhor, coloca o desejo no coração das mulheres de serem mães. Abre o ventre delas, Senhor Deus, para que elas cumpram esse propósito, segundo o Teu querer, e criem filhos para a glória do Teu nome. Ó Senhor, faz isso. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.